Romanos capítulo 12. A parte que eu gostaria de me ater nesse texto de hoje é no finalzinho do verso 3, mas vamos ler ele inteiro para a gente poder iniciar nossa mensagem. Diz assim, Romanos 12, verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Repita comigo. Segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Feche teus olhos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por tua palavra e pelo acesso que nós temos a ela, Senhor. Mas nós nos achegamos a ti te pedindo graça, te pedindo iluminação, te pedindo a capacitação e a compreensão necessária das tuas escrituras. Oramos a ti, Espírito Santo de Deus, para que tu ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, ilumina as nossas vidas e não nos deixa perder a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. Não nos deixa ficarmos sem nos alimentarmos desse maná, o qual tu tens derramado aqui, Senhor. Nós queremos aproveitar integralmente tudo isso. Fala conosco. É a nossa oração e o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém? É interessante que Paulo ele fala aqui nesse capítulo 12, verso de número 3, na parte A do versículo, ele nos convida a nós não termos uma perspectiva errada, não termos uma ótica desqualificada, desproporcional, não venhamos ter um ponto de vista que não condiz com o fato ou que não condiz com a realidade. Aqui ele está nos convidando a não ter essa perspectiva elevada, mas o fato é que o oposto também, isso é verdade, sim ou não? Enfim, seja tendo uma perspectiva elevada, ou seja tendo uma perspectiva baixa, o fato é que Deus nos convida a termos a perspectiva necessária. O texto vai dizer aqui, não pensem além, o modo de pensar deve ser de algo moderado, equilibrado, de acordo. Acho que essa é a melhor expressão. O modo de pensar de acordo com o que fato Deus deseja com que a gente pense. E eu te pergunto, como é que tem sido o seu modo de pensar? Qual tem sido a sua perspectiva? Qual tem sido a sua ótica, a sua visão nesses dias? Como você tem se enxergado? O texto fala sobre isso, alguém que está se enxergando, só que de um modo elevado, se achando demais. Só que o fato é que vivemos em dia que pessoas que se acham de menos, sim ou não? Olha para a que está do lado, ver se ela está se achando de menos. Porque de repente essa possa ser o problema que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Ela está tendo uma perspectiva, inclusive, de si mesma, errada. Dos outros você nem precisa, não precisa estar medindo ninguém, irmão. Nosso papel não é estar medindo de forma elevada ou baixa, alta as pessoas. Meça você. Amém? Gente que gosta de medir os outros esquece de medir a si mesmo. Só que a ideia é, qual a medida que eu tenho tido de mim mesmo? Como é que tem sido a minha perspectiva de quem eu sou? Do que eu tenho para fazer? Do que eu tenho para viver? Sabe, é interessante a gente poder enxergar e pensar sobre isso e falar sobre isso. E Paulo então nos convida para a gente poder ajustar essa perspectiva. Poder ajustar essa visão. Poder ajustar esse ponto de visão, essa ótica, esse óculos, alguns vão usar na teologia como a cosmovisão, a forma como eu tenho enxergado, mas que a gente possa pensar, e o texto vai dizer, finalizando, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Então entenda algo comigo, irmão. O nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, nosso modo de pensar, ela tem uma influência direta com a nossa fé. Então, o que é que acontece? Alguns tendem a enxergar simplesmente pelo racional, enxergar simplesmente pelo lógico, pelo matemático. Só que as Escrituras nos apresentam, de acordo com esse texto, que nós devemos pensar também de acordo com a nossa fé. Porque a realidade até pode ser contrária, mas a minha fé tem pensado de um jeito. A realidade e as circunstâncias podem até estar te apresentando
um cenário, sabe assim, para baixo. Mas a sua fé faz você enxergar e crer o que as pessoas não estão enxergando e nem o que está saindo no noticiário. Porque a sua fé, ela tem um ponto de vista diferente. Esse deveria ser o seu ponto de vista da fé. Homens e mulheres que se movem pela fé. E é interessante a gente olhar nas Escrituras e poder perceber que Deus deixou diversas maneiras. E na Bíblia nós encontramos diversos exemplos para que o seu povo possa buscar cada vez mais ser cheios de fé. É interessante a gente concluir nessa noite de que sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo, impossível. É impossível agradar a Deus. As Escrituras nos apresentam a realidade de que aqueles que dele se aproximam precisa crer. Então, querido, a gente olha nas Escrituras e percebe de capa a capa, desde a antiga aliança até a nova aliança, um ingrediente fundamental em todo esse cenário. Um ingrediente que foi indispensável desde Gênesis até o livro de Apocalipse. E esse ingrediente contém duas palavrinhas só. Fé. É um ingrediente que, sem ele, as pessoas não viveram o que viveram. É um ingrediente que, sem ele, Thaís e Rômulo não teriam e não estariam desfrutando de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Sem esse ingrediente, querido, não existiria em Hebreus um hall chamado de, ou a galeria dos heróis. Do quê? Da batalha, do combate, da oratória, do business. Não, eles eram heróis. Vamos lá? Heróis da fé. De forma que a fé, e esse texto fala muito bem sobre isso, ela é um presente de Deus. É interessante poder associar e entender isso. Paulo está falando, não se ache demais, não tenha de você um pensamento elevado, mas um pensamento moderado. Por quê, Paulo? Porque Deus deu uma medida de fé a cada um. Ou seja, não se ache dizendo que a sua fé é maior do que o outro, porque a sua fé não vem de você mesmo. Então não se orgulhe daquilo que não é seu, propriamente. Mas algo que foi Deus que deu. Vem de Deus. É interessante que a fé de fato é esse presente de Deus. E Efésios, Paulo vai falar sobre isso. Que nós somos salvos pela graça mediante a... E isso não vem de nós. É dom de Deus. É dom de Deus o quê? A salvação? Sim. Mas a salvação que é proveniente da... E isso não vem de nós. É dom de Deus. Foi Deus que deu essa medida de fé, essa porção de fé. Então nós podemos entender dessa forma que fé tanto é um presente de Deus, como também, e aqui não anula o outro lado, que também deve ser buscada e exercitada individualmente por cada um de nós. É um dom de Deus, mas também é um compromisso que eu preciso ter na busca e no exercício individual da minha fé. Tem muitas pessoas que se escoram na fé dos outros. Há muitas pessoas que se apoiam na fé alheia. Só que, querido, o que vai ressaltar ou que vai fazer com que a sua vida experimente as respostas da fé não são as fés dos outros, mas a sua fé. Não, mas minha mãe crê, vai acontecer. Não. Creia você e você verá acontecer. Pastor, ore por mim que o senhor tem fé. Não, irmão, se você não tiver fé na minha oração, que na oração a quem Deus está fazendo, a quem a gente estamos fazendo a Deus, nada vai funcionar. Porque não importa se eu irei impor as minhas mãos e por fé orar, se você também não crê no que está acontecendo. Quantos estão me entendendo? E é interessante perceber vários exemplos bíblicos
que nos ensinam como alguns personagens das Escrituras se comportaram ou lidaram com essa temática da fé quando se cruzaram com Jesus. Podemos olhar e observar o Novo Testamento inteiro, encontros de pessoas com Deus, encontros de pessoas com Jesus. E como essas pessoas se posicionaram nos ensina muito. Como essas pessoas se comportaram, como essas pessoas agiram, nos ensinam como deve ser o nosso modo de agir e de nos comportar hoje em dia. Porque hoje em dia há muitos de nós tendo encontros com Jesus, sim ou não? Hoje, nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para ter um encontro com Ele. E quantos já se sentiram encontrados por Ele nessa noite? Quantos já se sentiram assim visitados pela presença dEle nessa noite e como que, eita, Deus me encontrou hoje, eu estou sentindo Ele aqui. Amém? Ele está aqui. E eu creio nisso. E a ideia é como me comportar quando Ele está presente. Como me comportar quando estou em um momento crucial para a minha fé destravar algo, viver algo. Trouxe alguns personagens aqui e vou reforçar eles mais na frente. Mas a gente olha para esses exemplos bíblicos, um deles é a mulher hemorrágica, ou a mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, verso 28. A gente vai ler mais na frente, mas deixa eu citar esse relato. A mulher do fluxo de sangue, ela creu que se apenas um toque de Jesus mudaria a realidade da vida dela. Se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus, isso seria o suficiente para que ela fosse, repita comigo, curada. Um toque mudaria tudo. Um toque transformaria todo o cenário da vida dela. Apenas um toque faria com que sua história de sofrimento se convertesse em uma história agora de testemunho. Outro personagem em Mateus 8:8 é do centurião romano. E esse centurião, é interessante que ele creu que Jesus tinha poder, não apenas só e apenas para curar o seu servo, mas também Jesus tinha poder para que com sua uma única palavra, aquele homem pudesse ter sido curado. Sabe, aquele centurião se aproxima crendo que Jesus poderia curar. Mas o que é interessante é, Senhor, ele está lá. Eu sei que de repente pode ser que dê muito trabalho o Senhor ir para lá. Eu sei como é que essas questões de autoridade, eu tenho pessoas abaixo da minha liderança. E se eu falar uma palavra, eles acabam fazendo, eu sei como é que funciona. Então, Senhor, uma só palavra tua vai mudar o cenário dele lá. Uma só palavra tua, Deus pode mudar essa realidade. Então, Jesus, uma só palavra é suficiente. Libera apenas a palavra de que eu preciso, Senhor, ela é suficiente. Uma única palavra. A gente também pode perceber a história de um cego de Jericó, que ficou também conhecido por um homem perseverante. É interessante que esse homem cego de Jericó, as pessoas tentavam calá-lo, tentavam impedi-lo de clamar a Jesus. Mas o que é que ele faz quando ele se depara e entende que esse cenário, Jesus está aqui, eu estou em encontro com ele, não posso perder essa oportunidade? O cego de Jericó, repita comigo, clamava. É interessante que quanto mais as pessoas pediam para ele calar, ele clamava cada vez mais alto. Vou repetir, ele clamava cada vez mais alto. E alguns dizem, para que gritar? Deus não é surdo. Estou seguindo um padrão bíblico, existia um homem que ele clamava alto. Vai dizer que Jesus também ele apresentava suas súplicas com orações e clamor. Orações e súplicas. Ninguém que está desesperado, querido, grita, socorro. Ajuda-me. Aqui. Jesus. Querido, quem está desesperado, grita alto. Em alta voz, clama. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E ele clamava entendendo que o mestre poderia socorrê-lo. Que o mestre tinha a solução e por isso ele clamava. A gente percebe também um encontro, em Marcos capítulo 9, verso 24, de um pai
que, desesperado, porque via o seu filho escravizado por demônios, por espíritos malignos, que tentava contra aquela vida e que há tempo atormentava aquela família. Imagina o desespero de um pai. Você que é pai, você que tem filho, você que é mãe também. Imagine você ver o seu filho sofrendo por espíritos malignos, perturbado por demônios. E um pai desesperado. Um pai que não aguentava mais ver o seu filho sofrer. Ele se aproxima de Jesus. Jesus, inclusive, o interpela, o interroga acerca da sua fé ou sobre a sua fé. Você crê? E aquele homem responde: eu creio, Senhor. E ele finaliza dizendo: ajuda-me a ter mais fé. Amém? Então, inspirado nesses relatos, e no texto que a gente iniciou lendo de Romanos, capítulo 12, verso 3, eu quero poder compartilhar com vocês alguns segredos da fé. Se você deseja e necessita experimentar esse ponto de virada na sua vida, eu creio que a fé é o caminho. Sempre foi e assim será nas Escrituras. A fé sempre foi a chave que girava a história das pessoas. A fé foi essa fagulha que faltava para incendiar corações. A fé era como que o brilho que faltava para iluminar toda uma história. Era o som, a melodia, o acorde que faltava para trazer vida às nossas vidas. Vida às nossas histórias. Canções. Aquilo que havia só silêncio e morte. A fé é esse ponto de virada. E eu quero poder compartilhar com vocês alguns segredos da fé. Se você deseja viver tudo isso, o que esses homens e essas mulheres viveram, se você deseja viver o que Thaís e o que Rômulo viveu, sem fé, você não alcançará isso. Quantos estão me entendendo? Deixa eu compartilhar com vocês alguns segredos da fé. E o primeiro, de acordo com o texto que a gente leu de Romanos, capítulo 12, verso 3, na parte B do verso, vai dizer que Deus deu a cada um uma medida de fé. Olhe para que está do seu lado e diga isso para ele: você tem uma medida de fé. Eu quero que essa seja a primeira coisa para a gente compartilhar nessa noite ao seu coração, para que você entenda algo comigo, meu irmão. Não caia na mentira de Satanás. Não caia no engano do inimigo de que você não tem fé alguma. Desiste disso. Você não tem fé, você é um homem fraco, você é uma mulher fraca, uma pessoa sem fé, desiste da vida. Porque essa não é uma verdade. Deus deu a cada um uma medida de fé. Então, meu irmão, deixa eu ser instrumento de Deus nessa noite para falar para você a fé aí dentro. A fé aí no seu coração. Há uma medida compartilhada da parte de Deus para você e ela está aí agindo. Ela está aí operando. Ela está aí atuando. Não deixe que o inimigo lhe iluda com esse pensamento enganoso e mentiroso de que você não tem fé. Para mim é muito difícil ver essas coisas porque eu não tenho fé. Está repreendida essa palavra em nome de Jesus. Cancelada está essa palavra em nome de Jesus. Porque há uma fé aí no seu coração. Existe uma medida de fé em cada um de nós. Amém? Oral Roberts, ele tem uma frase que eu quero poder compartilhar com você. Ele diz o seguinte: fé não é algo que você recebe, mas é algo que você tem. Fé é algo que você tem. É algo que já está aí. É algo que já foi colocado em você. É algo qual Deus já pôs na sua vida. Você não receberá fé, você já tem uma fé aí dentro. É o que vai dizer Oral Roberts. Só que a pergunta que eu preciso me fazer e levo você a fazer nessa noite é: se há uma medida de fé em cada um, qual é a medida da minha fé? Qual a medida da sua fé? É a pergunta que você precisa se fazer. Se há fé em meu coração, qual é a medida dela? Se há uma fé em meu coração, qual o tamanho dela? Porque o tamanho desta fé, querido, vai ser fundamental e relevante para aquilo que você vai viver. Sabe, algumas pessoas, deixa eu abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas que
interpreto errado quando as Escrituras nos falam sobre termos uma fé como de um grão de mostarda. As pessoas traduzem ou entendem essa como de um grão de mostarda até como do tamanho de um grão de mostarda. Só que o que Cristo está querendo falar não é do tamanho daquela semente, mas os efeitos daquela semente. Não é o tamanho dela, mas o resultado, a qualidade, a natureza dela. Embora seja uma semente pequena, sim, porque ele menciona um grão de mostarda, mas um grão de mostarda, embora pequeno, ele é um dos grãos mais fortes que existe. Ou seja, ele não está apontando para o tamanho, ele está apontando para a resistência da sua fé. Não se ela é pequena ou se ela é grande, mas qual a dureza, qual é a firmeza, como é que ela resiste às pressões, como é que ela resiste às lutas e às adversidades. Mas interessante também que não é apenas a resistência dela, mas os efeitos, que embora sim ela ainda sendo pequena, ela vai dar de uma das maiores hortaliças. O texto vai dizer que ela cresce ao ponto de que é desproporcional à realidade da visão da semente. É assim a nossa fé, querido. Os efeitos são muito maiores do que a perspectiva humana poderia dar. O resultado vai muito além do que olhando para o natural e diz, rapaz, isso aqui, esse negocinho, Deus faz assim, irmão. O resultado é maior do que a matemática. O resultado é mais alto do que o que você tinha calculado, porque esse é o poder da fé. Mas infelizmente a Bíblia também relata de pessoas que deixaram essa medida caída em algum lugar. De repente é você nessa noite, e a pergunta que eu queria lhe fazer, onde é que você deixou a sua medida de fé? A gente olha para as Escrituras, o Novo Testamento fala da história de Tomé, um dos discípulos, um dos 12. Andou lado a lado com Jesus, viu coisas milagrosas, experimentou coisas sobrenaturais, ouviu sermãos poderosos. Mas em um dado momento ele simplesmente duvidou. Cadê tua fé, Tomé? Fiquei sabendo que você não acreditou no que os seus colegas tinham visto, não foi? Toque aqui. Toca aqui no meu lado, para ver se a sua fé volta. Sabe, essa era a indagação. Onde é que você deixou sua fé? Por onde é que você perdeu essa fé no seu caminho? Deixa eu te fazer essa pergunta, irmão. Em qual tropeço que tu deixasse a tua fé cair? Foi em qual batalha que tu deixou a tua fé para trás? Foi em que momento de solidão, de solitude, de adversidade? Foi depois de uma palavra maldita de quem que tu deixasse a tua fé cair em algum lugar? Irmãos, uma coisa eu sei, há uma medida de fé da parte de Deus compartilhada por cada um de nós, ou para cada um de nós, ou em cada um de nós. Mas a questão é, onde você deixou a sua fé para trás? Onde você deixou a sua fé cair? Não faça como Tomé, meu irmão, que pela desilusão da vida, pelas frustrações, pelas perspectivas erradas, Romanos inicia falando sobre isso, né? O ponto de perspectiva errado faz com que fés fiquem para trás. Faz com que a nossa fé, ela acabe guardada em algum lugar. Ei, deixa eu falar para você nessa noite. Deus te trouxe hoje aqui, querido, para fazer você pegar aquela fé que estava guardada às 7 chaves. Deus te trouxe hoje aqui para chacoalhar você. E essa visão do desfibrilador é muito real, para que ele possa pulsar mais uma vez o teu coração, para que você encontre a fé que você deixou cair em algum lugar. E então, entendendo que há uma medida de fé dada da parte de Deus em mim, a grande questão é, em qual medida ela está? E a pergunta que eu lhe replico é, em qual medida você deseja que ela fique? Olhe para quem está do seu lado e diga isso para ele, ou pergunte isso para ele. Qual a medida que você deseja para a sua fé?
Então, meu segundo ponto nessa noite para você, meu irmão e minha irmã, é aumente a sua fé. Vou falar mais uma vez, aumente a medida da sua fé. Precisamos buscar isso. Devemos buscar isso. Aumentar a nossa fé. É possível aumentar a nossa fé. É necessário aumentar a nossa fé. É importante, é crucial, é fundamental que a gente aumente a medida da fé em que o Senhor nos deu. Porque, querido, embora Ele tenha te dado uma fé, é dever e responsabilidade nossa exercitar essa fé. Fazer com que essa fé ela seja exercitada. Eu quero que você possa entender algo comigo, querido. Se nas questões emocionais precisamos treinar nossas emoções para que elas sejam fortes, se nós precisamos nos exercitar emocionalmente para que possamos fortalecer nossas emoções, também entendemos que nós precisamos fortalecer nosso físico para que a gente não padeça de doenças. Precisamos treinar nosso corpo, precisamos exercitá-lo para que ele fique fortalecido e não adoecido. Se assim acontece com o físico, se assim acontece com a alma, de igual modo também acontece com o espiritual, acontece com a nossa fé. É necessário exercitar, é necessário treinar, é necessário se esforçar para que isso ganhe força, para que isso aumente, para que a fé, a medida dela seja aumentada, acrescida, acrescentada. Amém? E com base nessas histórias que eu já mencionei aqui, abre por favor, Léo, Marcos capítulo 9, verso 24. Uma das chaves que você precisa entender para aumentar a sua fé, contém aqui nesse texto. Beleza, pastor, eu entendo que há uma medida de fé. E eu reconheço, minha fé está tão pouquinha, pastor. Ela está tão pequena, que eu acho que um grão de mostarda está ganhando de lavada. Se tem um grão menor, acho que o meu deve estar quase isso. Eu estou que nem um bule, um homem de pouca fé. Mas Deus te trouxe hoje aqui para aumentar a sua fé, amém? E como aumentar a fé? Marcos 9, verso 24 diz: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Outras traduções vai dizer: aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, já tenho uma fé aqui, eu tenho fé, mas ela está pequena, eu preciso que o Senhor aumente ela. Então, ajude-me a ter mais fé ainda. Amém, irmão? E não se conformar com o tamanho de fé que se tem, mas, Senhor, aumenta a minha fé. Há muita gente que se conformou, irmão. Se conformou com as experiências do passado, se conformou com aquilo que tem vivido. Só que aqui a gente vê um homem que tem fé, mas ele deseja mais. O Senhor quer levantar homens e mulheres que desejem ter mais fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, quanto mais fé, mais eu agradarei ao coração de Deus. E Ele não quer filho que os agradem pouco. Ele quer filhos que o agradem muito. Quantos gostam de filho que agrada mediano? Ninguém gosta. Todo pai quer ter orgulho de um filho que lhe agrada muito. Deus quer seus filhos agradando Ele com uma fé crescida, aumentada, esticada. E não há problema, meus irmãos, em pedir ao Senhor que nos conceda mais fé. A verdade é que é o contrário. É necessário que a gente possa orar por mais fé. Não peça a Deus, Deus me dá fé. Ele já deu. A oração certa é: aumenta a minha fé. Essa sua oração está errada se você pede a Deus, Deus me dê fé. A fé Ele já lhe deu, está aí. Já há uma medida da parte de Deus de fé compartilhada com você. A sua oração deve ser: Senhor, então aumenta a minha fé. Eu tenho fé, Senhor, mas ajuda-me a aumentá-la. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Ajuda-me a ter a minha fé fortalecida. Ajuda-me a combater a minha incredulidade. Sim, é importante nós agradecermos a Deus pela fé que Ele já nos deu.
agradecer por aquilo que Ele já nos concedeu. Deus, muito obrigado por tudo que já nos deu. Mas eu quero te pedir uma coisa, meu Senhor. Aumenta a minha fé. Eu te peço, meu Senhor, nessa noite, dai-me mais fé, em nome de Jesus. Amém? O desejo de crescer na fé é legítimo. Obviamente, se também você tem com a motivação correta. Qual o desejo de você pedir mais fé a Deus? É para mostrar para os outros que você tem mais fé do que outros? Não, isso é um pedido de motivo errado. Senhor, eu preciso de mais fé, Pai, para poder vencer as batalhas que estão passando lá na minha casa. Senhor, eu preciso de mais fé, meu Deus, para poder ver o Teu nome sendo glorificado lá na minha família. Senhor, eu te peço, aumenta a minha fé, para que eu possa enxergar e ver o resultado da fé, salvando o meu pai, salvando a minha mãe, mudando a história da minha família. Não é para que eu me vanglorie, Deus, não, é para que o Teu nome seja glorificado. É para que a Tua igreja seja edificada, para que o Senhor seja exaltado. E é por isso que eu te peço, Deus, aumenta a minha fé. Uma das maneiras de nós aumentarmos a nossa fé, repita comigo, é por meio da oração. Por meio da oração. A oração por mais fé. Ore por mais fé. Ore pedindo a Deus que Ele aumente a sua fé. Mas é interessante a gente perceber que não existe apenas, ou essa é uma das maneiras de nós aumentarmos a nossa fé. Mateus capítulo 8, verso 8. Vai contar o relato do centurião. E ele diz assim, o oficial romano respondeu, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Em outras traduções, libera somente uma palavra. Senhor, dê apenas uma ordem, libera só uma palavra, Deus, porque eu sei que uma palavra tua é suficiente. A palavra de Deus é suficiente, querida. Sabe o que eu e você precisamos para poder termos a nossa fé fortalecida? É nos deleitar na palavra. É confiar na palavra. É abraçar, receber, acolher essa palavra em teu coração. E é interessante que o Senhor dá uma mensagem para Josué, Josué capítulo 1, verso 8. Que sem ela, ele não conseguiria realizar e viver aquilo que ele estava passando ou vivendo. Diz que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir conforme tudo o que nele está escrito. Parte isso. Desse modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Em outras traduções vai dizer, e tu serás bem sucedido. Quer ser bem sucedido, meu irmão? A palavra é o caminho. Sabe o que eu e você precisamos? É dar ouvido à palavra. O que eu e você precisamos para aumentar a nossa fé é poder então nos deleitar na palavra, porque a fé é aumentada pela palavra. Vou repetir, a fé é aumentada pela pregação da palavra. A Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o que? Música? Ouvir o que? Jornal? Não, a fé vem por ouvir a palavra. Então, ao ouvir a palavra, nos expor a palavra da verdade, a palavra da fé, vamos nos tornando bem-sucedido. Nós vamos tendo nosso caminho próspero. Vamos fazendo com que em nosso caminho nós sejamos prósperos e bem-sucedido. Fazemos com que a nossa fé, ela seja aumentada, fortalecida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela pode vir pelo ouvir a palavra. Deixa eu falar algo para você, querido. Nossa fé, ela sempre se torna mais forte depois da pregação. Eu vou repetir. A nossa fé, ela sempre se torna mais forte logo depois da pregação. Quando já entraram por essas portas miando feito um gatinho, mas saíram daqui bradando feito um leão. Isso é o poder da palavra. Quantos aqui se andavam cabisbaixos, esmurecidos, aflitos, angustiados, mas depois do encontro e uma palavra liberada, a tua história foi outra. Depois de receber da parte de Deus uma só palavra, as coisas começaram a mudar.
Querido, a palavra tem poder para despertar corações. A palavra tem poder para ativar fé. A palavra tem poder para animar aquele que estava desanimado, cabisbaixo. A palavra, ela tem esse poder para aumentar a nossa fé. E é interessante que não apenas a palavra ouvida, é a palavra pregada. Muitas vezes, querido, a sua fé vai ser aumentada não apenas com aquilo que você está ouvindo dos outros, mas com aquilo que você tem ouvido de você mesmo. O que você tem falado? Qual tem sido a pregação da palavra que você tem dito? Amém? Porque muitas vezes vai ser assim, que você vai ser o seu maior pregador. Há cenários nas nossas vidas, querido, que nós devemos ser os nossos maiores profetas, em poder liberar sobre nós a palavra de fé necessária. Não temos ninguém para bater no nosso ombro e dizer, vai dar, vai certo. Está tudo bem. Há um profeta aqui em mim que vai olhar no espelho e vai dizer, ei, por que andas assim abatido? Por que te perturbas, ó minha alma? Creia em Deus. Deus vai prover de novo. Foi a canção que nós cantamos. Há momentos, meu irmão, que você não vai ter ninguém para poder bater no seu ombro e dar aquele consolo. Então você vai ter que ser o pregador da fé, que vai animar o seu coração. E depois de falar para si mesmo, depois de pregar a palavra para você mesmo, você vai sair fortalecida. Depois de você pregar a palavra e ir nos textos bíblicos e poder falar e meditar e se deleitar naquilo que as Escrituras falam a teu respeito sobre as promessas de Deus, você vai ver a sua fé ganhando um novo fôlego, a sua fé ganhando uma nova perspectiva. A fé é aumentada pela pregação da palavra. E é por isso que nós iremos diversas vezes ver pessoas que até fluem em dons. Um exemplo como o próprio evangelista que vai lá para a igreja. Não. Vai lá a esposa dele, Márcia Fejoli. Davi Fejoli. Já tivemos diversas experiências. Alguns aqui já tiveram experiências em momentos com o pastor Davi Fejoli, o evangelista ministrando. E assim da presença de Deus vir maravilhoso. Só que ele nunca antes vai dar, ou vai começar a ministrar as pessoas sem antes liberar uma. Por quê pregar antes de poder orar? Porque a palavra aumenta a nossa fé. Eu poderia fazer o inverso, eu poderia primeiro chamar vocês aqui, eu poderia ter chamado durante o louvor você aqui para a gente poder impor as mãos sobre a sua fé e receber esse desfibrilador. Mas era necessário que a mensagem fosse pregada, para que a sua fé fosse fortalecida. E então depois, pudéssemos orar por você. Porque muitas vezes deixamos para fazer apelos depois da mensagem. Porque a mensagem ela está indo e está tocando em corações. Porque a mensagem ela está penetrando na sua alma, no seu espírito. Ela está penetrando nesse seu coração duro de pedra e está começando a gerar os efeitos necessários. É o poder da pregação da palavra. Porque algumas das vezes a gente está apressado, Senhor, pastor, um pouquinho mais rápido, termina logo a pregação. Chama logo a banda para a gente começar a oração. A oração vai vir, irmão, mas depois da palavra. Porque a palavra vai aumentar a tua fé. A palavra vai preparar o teu coração para receber o que está vindo por depois. Amém? Então depois da pregação, sempre saímos com a fé mais forte. Mas é interessante que Tiago, capítulo 1, verso 22, nos mostra outra chave para que a nossa fé também ela seja aumentada. Para que a medida de fé que nós temos, ela possa ser acrescida. Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, clareando tudo aquilo que nós temos ministrado nessa noite, Deus nos deu uma medida de fé. Eu preciso me preocupar em saber qual o tamanho que ela está, ou aonde ela está. E entendendo esse fato, essa realidade,
buscar essa fé aumentada, buscar a medida de fé sendo acrescida, aumentada, fortalecida. E como fazer isso então, pastor? Aumentar a medida da minha fé, orando por ela, pedindo, não por fé, mas pedindo por mais fé ainda. Não pedindo, me dê fé. Não, Deus, o Senhor já me deu, eu te agradeço pela fé que eu tenho. Está pequena, está fraca, perdida em algum lugar aí que eu não sei mais onde é que está, mas eu vou achar. Nessa noite eu vou achar essa fé. Aleluia. Mas eu te peço, Deus, aumenta ela, fortalece ela. Deus, faz ela ficar grande, faz ela ficar forte, faz com que ela gere os efeitos que tu esperas, Senhor. Os efeitos necessários, os efeitos poderosos da fé. Eu preciso dessa fé aumentada, Deus. Eu te peço, aumenta a minha fé. Não só orando por ela, mas também dando ouvidos à palavra. Refletindo, mergulhando, crendo, depositando o teu coração nela. Sabe? Falando e ouvindo a palavra, a pregação da palavra da fé. Mas não só isso. O texto fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Então existe outra coisa interessante aqui para que a nossa fé também ela seja aumentada. A nossa fé, ela não é apenas aumentada orando. A nossa fé, ela também não é apenas aumentada ouvindo a mensagem. A nossa fé também é aumentada quando nós repita comigo, liberamos. Libere a sua fé. Porque quanto mais nós liberamos a nossa fé, mais a nossa fé será aumentada. Quanto mais nós exercitamos a nossa fé, mais a nossa fé vai ser fortalecida. Ore por ela. Ouça palavras que despertem fé em teu coração, mas também é necessário exercitar. Não adianta, querido, você passar a sua vida inteira vendo vídeos no YouTube sobre um assunto, sobre emagrecimento, e não faz nada depois que fecha aquele aplicativo, o YouTube. Não adianta você ficar vendo vídeos sobre gestão financeira, como melhorar a sua área financeira, e quando fechar aquela aba, você não fazer nada para que isso seja mudado. É só ouvintes e poucos praticantes. Só que a grande questão é, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas também pratiquem ela. Coloquem a palavra em ação. Coloque a sua palavra, a sua fé em ação, em movimento. Libere a sua fé. Deus trouxe você nessa noite porque Ele sabe que você precisa liberar a sua fé. A fé ela se desenvolve quando nós a exercitamos. Seja perseverando em obediência diante de situações, sejam assumindo novos desafios. Nossa fé ela é aumentada. Ela também se desenvolve quando nós crescemos no conhecimento da palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. Enquanto mais conhecimento, nós podemos então buscar esse fortalecimento da fé. Podemos também aumentá-la orando e pedindo esse agir sobrenatural de Deus. Mas também podemos aumentar a nossa fé liberando ela. E eu queria usar uma palavrazinha que eu creio que seja fundamental. E eu vou usar um texto para a gente pudesse refletir sobre isso. A mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, verso 28. Essa aqui, eu creio que seja uma das chaves que muitos têm falhado em poder experimentar essa virada de fé. Essa virada de chave na tua vida para que a tua fé viva e rompa, de fato, experimentando aquilo que você necessita. Porque pensava, se eu apenas, repita comigo, tocar. Vamos lá mais uma vez, tocar. Tocar no seu manto, serei curada. Sabe o que essa mulher entendeu? Ela tinha fé, sim ou não? Ela acreditava na palavra que Jesus estava pregando, sim ou não? E ela sabia que Ele teria a solução para a vida dela. Ela sabia que Ele poderia mudar a realidade. Ela tinha uma fé canalizada na pessoa certa. Mas houve algo que mudou a história dela. E foi um ponto de contato. Repita comigo, ponto de contato. Sabe o que muitas pessoas precisam para então experimentar a cura das suas doenças? Um ponto de contato.
Sabe por quê? De repente, algumas situações que você está passando ainda não virou e a coisa ainda não mudou porque faltou um ponto de contato. Ela disse, se eu tão somente tocar. Ela não falou, se eu desejar fortemente. Se eu orar mais alto mais uma vez. Ela entendeu uma sacada aqui, ela disse, se eu tão somente tocar. Não preciso que as pessoas me beijem, eu preciso apenas de um toque nele. Um ponto de contato com ele vai mudar a minha realidade. Aleluias! Uma das formas de nós liberarmos a nossa fé é por meio de um ponto de contato. Repita comigo. Uma das formas de liberar a nossa fé é por meio de um ponto de contato. Sabe por que muitas das vezes os pregadores e ministros vão pedir, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, levante de suas mãos. Vem aqui à frente. O que é isso, irmão? Repita comigo. Ponto de contato. Porque muitas das vezes você está passando por situações e está padecendo e está pedindo a Deus. E então depois de uma palavra liberada, a palavra da fé, e você está então agora com mais fé. E então o ministro poderia orar daqui e você daí. Sim ou não? Mas ele te pede um ponto de contato, onde tu vai sair do teu lugar. E esse ponto de contato, tu dá esse ato de fé. Se eu tão somente chegar aos pés do altar, me ajoelhar ali, eu creio, Deus, que tu irás agir. Sabe que muitas vezes tem faltado, querido? Ponto de contato. Para que fé sejam destravadas. Para que fé elas sejam liberadas. Moisés diante do mar, e ele olhava assim e disse, Senhor, e aí agora? O que é que eu faço? Está parado por quê? Diga ao povo que marche. E depois desse ponto de contato, você vai ver a coisa acontecer. Amém? Pedro, dentro de um barco, ele então pediu, Senhor, se tu me deixa ir também por sobre as águas. E ele não esperou. Deixa eu ver se está firme. Será que está firme? Sabe quando é que ficou firme, querido? Quando ele tocou nas águas. Essa mulher do fluxo de sangue, ela foi curada quando ela tão somente tocou em Jesus. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós iremos precisar de pontos de contato para que a nossa fé seja liberada. E é por isso que nós fazemos apelos, para que as pessoas venham aqui e deixem a gente tocar você. As Escrituras nos apresentam um princípio chamado sobre imposição de mãos. Peguem óleo, imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Manda um WhatsApp que está tudo certo. Não, vem irmão, deixa eu tocar em você. Deixa eu tão somente impor as mãos. Eu não gosto não, o pastor me chama lá para frente, o pessoal para colocar a mão na minha cabeça. E eu te pergunto, no teu lugar tem acontecido? Tem não? Deixa eu dizer, muitas pessoas têm vindo aqui por causa de um ponto de contato, a coisa tem acontecido. E se hoje nessa noite tu quer viver essa virada, você precisa de o quê? Um ponto de contato, meu irmão. Muitas das vezes, meu irmão, nós temos tido a perspectiva de fé errada. Estamos amargurados em nosso lugar, com a nossa fé caída, com a nossa fé perdida em algum lugar. E quando então nos pedimos para que as pessoas possam se mover em fé, você não acredita nessas coisas porque você simplesmente não entendeu o que é um ponto de contato que pode então liberar a sua fé. Já podemos experimentar muitos sinais e ver muitos milagres, curas, perdões, enfim, curas na alma, curas espirituais, curas físicas mesmo, depois de um ponto de contato. Já vi experiência de pessoas que depois de um ato de fé, alguns vão chamar o ato profético, podemos chamar isso de ponto de contato, onde um ato realizado ali estava dando início a uma nova fase de resultados da fé, ou de colheitas da fé. Quantas pessoas já experimentaram e viveram
uma virada em sua área, em sua vida financeira, porque um dia decidiu reservar uma oferta ao Senhor e disse: Senhor, esse aqui é o meu ponto de contato, eu coloco no teu altar. Já ouvimos diversas histórias e relatos de pessoas que depois de um ato de fé, em sair do seu lugar e fazer um ato de contribuição pela fé, porque a vida estava uma bagunça financeiramente, mas um ponto de contato fez com que a história financeira daquela pessoa fosse mudada. Então muitas vezes eu quero que você encare o nosso dízimo e oferta não apenas como mais um, que tem que pagar as contas. Não, irmão. Isso é uma grande oportunidade para você em ter um ponto de contato para mudar a sua área financeira. Quantos creem comigo? De repente é isso que está faltando em você. Se mover em fé e tocar o altar do Senhor. Amém? Deus nos trouxe essa noite de hoje para poder tocar nosso coração com esse seu desfibrilador espiritual. Quantos já viram essa cena? A linha da vida estava quase parando, então vem aquele doutor e bum! Titim! Tem uns que tem que fazer um pouco mais. Há umas pessoas que o ponto de contato tem que ser maior. Não dá para usar um desfibrilador espiritual por wireless, Bluetooth, Wi-Fi. Você daqui, eu daqui, assim, ó. Resolve? É necessário um ponto de contato. Você nos trouxe hoje aqui para dar um ponto de contato para que a nossa fé seja liberada e algo novo aconteça sobre nós. Se você quer dar esse passo de fé, eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite.